estamos de volta para o segundo bloco do programa Resenha Livre. Hoje, em nosso estúdio, nós recebemos o Dr. Roberto Farinazzo, que é especialista em Direito Penal, e a doutora Carol Godoy Ramparian, que é mestre em Psicologia Clínica. E nós estamos discutindo o tema recente, polêmico, controvertido, da descriminalização do uso da maconha, né? E antes da gente partir para o intervalo, eu fiz um questionamento a vocês. Quem ganha e quem perde com essa descriminalização? Olha, a minha resposta, eu acho que vocês duas vão querer me bater, mas na minha opinião a descriminalização, ela ocasiona, é claro que aqui, toda decisão de repercussão nacional como essa, ela faz gerar o que se chama de escolhas trágicas. Existe até um livro de Guido Calabrese, se eu não me engano, e acho que Robert, enfim, são dois americanos que tratam de uma situação muito parecida com essa, de escolhas trágicas. Significa, no mundo jurídico não é igual no mundo por exemplo, de fazer um remédio que você testa em laboratório antes de colocar em prática. Aqui não, aqui a gente coloca em prática e sente o efeito diretamente na sociedade. Misericórdia, mas então a sociedade toda vai ser uma grande cobaia? A sociedade sempre é cobaia no direito. A gente sempre mas que faz lei, a lei... É claro que precisa de uma política, precisa de estratégia criminal ou até sociológica, enfim, antes de ser colocada em prática. De qualquer maneira, o bem ou o mal que isso vai ocasionar na sociedade é somente após o que seria o isso bem, ser testado. Na minha opinião, eu fico firme no meu posicionamento de que vai enfraquecer, de que enfraquece o tráfico de drogas. É claro que a questão do consumidor da droga, do usuário, é um problema muito grave, sociológico, era um problema criminal, talvez não vai ser mais um problema criminal, mas um problema de saúde, mas de qualquer maneira, eu acho que isso repercute direta e indiretamente também no tráfico de drogas, que é o principal combate que o Brasil precisava direcionar. Combate esse que, na minha opinião, até recentemente, até esse caso que pode gerar uma modificação, o Brasil já perdeu essa guerra. Exatamente, até ia colocar um dos benefícios, né, quem ganha ou quem perde, eu acho que é a questão dessa discussão vir à tona. Porque até então, até quando eu tive que me debruçar no meu mestrado, existe, na verdade, pouca literatura no Brasil, a gente não tem pesquisas renomadas. Tem-se alguns institutos, claro, reconhecidos, mas são muito poucos perto da dimensão do Brasil. Mas fora daqui já está muito estudada a maconha, né? Exatamente. Fora daqui foi onde, né, enfim, tive que me basear em toda a experiência da França, né, que veio de lá uma série de avanços metodológicos do trabalho com dependência química, além da Holanda, enfim, Estados Unidos, outros países, mas eu acho que tem isso. Um dos avanços é olhar para esse tema, né, discuti-lo e até discutir não só a descriminalização, o porte, a diferença também, né, entre o consumidor e o traficante, até porque eu acho que a gente acabou não falando no primeiro bloco, mas a lei também não determina a quantidade de droga, né, que vai classificar como usuário ou não, né, como consumidor ou não. Se bem que acho que um dos ministros já fez um comentário, né, de até 25 gramas, né, seria... Você pode... Sim. Na verdade, foi uma ideia do ministro Luiz Roberto Barroso. Mas é isso. Eu acho que, de qualquer forma, o benefício acho que é trazer à tona esse assunto para ser discutido. Eu acho que porque é um tabu, quanto mais se fala, melhor fica. Claro. Porque você vai meio que dessensibilizando essa ferida, né? Porque mesmo a família que tem uma pessoa usuária de droga, ela tem uma grande dificuldade de combater logo de cara, quando o problema surge, porque tem vergonha, não quer falar daquilo, né? Se alguém vem falar, eu vi teu filho lá, não, meu filho não, né? As pessoas resistem muito a isso. Não encaram como uma doença como outra qualquer, né? Catapora, tétano. Mesmo porque hoje se a pessoa resolve buscar tratamento, antes de tudo, hoje ela tem que assumir que é uma criminosa. Até porque o direito penal se preocupa com isso como se crime fosse, não, na verdade, como crime é. E, o que gera um estigma que eu acho que inibe o tratamento e prejudica ainda mais a área da saúde. Pro meu gosto, esse é o único argumento que faz sentido. Pro meu gosto. Não sou especialista nem na questão da saúde. Estou falando assim como integrante da sociedade, né? Uma pessoa que não estudou a fundo, mas que tem uma percepção da vida.
Né? Eu acho que esse argumento é válido, esse de que a pessoa, para procurar o tratamento, ela já tem que se assumir criminosa. Isso realmente é um bom argumento. Eu roubei do Luiz Roberto Barroso, não é meu, não. Agora, uma pergunta, um negócio que não me sai do pensamento. A ideia é descriminalizar o uso, mas a venda não. Aqui, porque, na verdade, o que se questiona no recurso extraordinário em que o STF está se posicionando é a respeito da descriminalização do uso. O artigo 28 só fala do porte de drogas para consumo pessoal. Sim. Realmente, o STF declarando esse artigo inconstitucional, ele, indiretamente, ele descriminaliza o uso. O artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, que trata do tráfico de drogas, continua em vigência. Mas aí você me diga uma coisa, se usar não é crime, por que vender haveria de ser crime? Qual que é o sentido lógico disso aí? Você imagina assim que um marciano apareça na Terra e agora nos flagre aqui nesse debate. Olha, veja bem, o que está sendo proposto. Você pode usar, não é crime, mas comprar você não pode, porque é crime. Como assim? Realmente. Por isso que a questão, primeiro, ela vai precisar ser regulamentada. Já deu algumas ideias o Luiz Roberto Barroso no sentido do Congresso, casa, né, no Congresso Nacional, ele regulamentar essa questão, se revoga, se não revoga. O que vai acontecer ainda é uma solução não dada, ainda não fornecida. De qualquer maneira, o artigo 28 a gente fala de forma um pouco seca, né? Porte de drogas para consumo pessoal. Na verdade, fala de forma genérica o porte de drogas, mas o que é porte? Na verdade, é a posse, é o ter consigo, carregar consigo, adquirir, ter em depósito. Existem vários verbos, várias condutas que configuram esse crime previsto no artigo 28. Mas tudo bem, mas aí então o que é que resta a pessoa que quer usar, mas ela não pode comprar? Resta ela plantar na casa dela? Sim, todo mundo vai ter uma moita? Então, isso aí a questão do cultivo, de cultivar, alguns países determinam, né, a quantidade de pés de maconha que você pode ter na tua casa. Um dos verbos previstos também no artigo 28 da Lei de Drogas é cultivar, semear. Na verdade, vem no parágrafo 2º desse artigo 28, que é objeto da questão da constitucionalidade ou não. Entendi. De modo que, se esse artigo 28 for declarado inconstitucional, passa a ser descriminalizado o plantio de drogas para consumo pessoal. Então essa é a solução. Não sei se é a solução. Claro que a solução para o problema das drogas não se resume a isso. Sim, mas a solução ela é política, ela é social. A solução para você não precisar comprar é plantar. É plantar. Fantástico. É uma grande solução. Ô Roberto, eu fico pensando assim, eu não sei, na Europa, em alguns lugares, né, que isso é comum, né? Nas Uruguai, né? Portugal, a tendência, de maconha, acho que planta comprida, né, aquela coisa. Você está vendo, acho que em Washington, recentemente, lá também legalizado. Na verdade, é uma tendência mundial. O Brasil é um dos poucos países que ainda criminaliza. Mas admitir que a maconha não faça mal. Vamos começar daí. Tudo bem, agora então você pode usar maconha. Isso daí vai diminuir o tráfico em quê? E as outras drogas? Não, tanto que o argumento crucial, o cerne da questão, não é porque o objeto do recurso extraordinário discute a maconha, porque o caso concreto foi envolvendo 3 gramas de maconha. Mas a questão do direito penal não punir as drogas vem num sentido amplo. Sim, até Luiz Roberto Barroso, ele falou que é só o primeiro passo. É só o primeiro passo. Estão falando em descriminalizar todos os entorpecentes. Porque aí sim, se você quer falar, se o problema é o narcotráfico, você tem que descriminalizar tudo. Claro. Não adianta você descriminalizar a maconha. Sim. Ele fala de um efeito, acho que é flashback, eu não me lembro. Flashback. Né? E em que pode ocorrer, de repente, já descriminalizando todas as drogas, a sociedade ela pode reagir mal a isso, se revoltar, e não daria certo a ideia dele. Então a ideia dele é evoluir, talvez a sua opinião regredir, só que de qualquer maneira gradativamente. Eu sou uma pessoa que eu vou me revoltar. Mas eu só gostaria de fazer um parênteses, que a gente tem uma diferença da maconha, que é usada e consumida aqui no Brasil, com essa maconha de países da Europa, por conta do clima, né? Então, assim, o relato que eu tenho de pacientes é que a maconha do Brasil ela é muito mais forte do que a maconha da Europa. Então, eu volto na discussão, né, dos efeitos que a gente tem isso nos usuários. Até porque
a descriminalização faz com que adolescentes e jovens tenham acesso. Inclusive, a gente tem, enfim, a nossa realidade, crianças a partir de 10 anos entrando em contato com essa droga e ainda afetando o sistema, né, que está em formação. Que está em formação, que está em desenvolvimento. Que aí a consequência é mais catastrófica. Sim. Ô, Carol, mas também tem uma outra coisa, que quando eu era jovem, assim, né, meus pais falavam comigo, tal, muito isso, eu cresci ouvindo isso, que a maconha é a porta de entrada para outras drogas, né? Quanto isso é verdade? Olha, do relato que a gente tem de pesquisa, eu vou te dizer, porta de entrada para as drogas mais pesadas. Sim. A gente chama escadinha, que eu vou, né, falar da cocaína e depois escadinha do para crack. Baixo, no caso, né? Escadinha para baixo. Ao porão. Sim. Isso tem olha, vou colocar em porcentagem uns 90% de verdade desse comentário. Claro que a gente está focando e até acho que todas as matérias, todas as reportagens que saiu sobre o tema, foca-se em maconha, fala-se de cocaína e crack, mas não são as únicas drogas, né? Tem as drogas sintéticas, as LSDs, tem uma droga cristal, que é uma droga do haxixe, né? Que é uma depuração da maconha, que é muito mais potente. Então, assim, não existem 3 tipos de droga como, né, se discute. Claro que são as drogas de maior consumo no Brasil, mas não são as únicas, né? Então, a discussão, ela é muito mais complexa do que parece, né? Mesmo porque a questão do Luiz Roberto Barroso enfocar somente na maconha tem por objetivo essa aceitação gradativa da própria sociedade. Mas ele deixou bastante claro também que descriminalizar o uso de qualquer droga seria realmente a medida adequada, uma vez que o uso da droga produz efeitos nefastos diretamente na própria pessoa. E existe um princípio muito importante, princípios de direito penal, de direito constitucional, que não podem ser afastados. A gente se pauta em regras talvez éticas, morais, sociológicas, às vezes até religiosas, não poderia, mas acaba influenciando na prática legislativa, e a gente se esquece, acho que, do mais importante, que é o respeito às regras e princípios constitucionais. Você está falando das liberdades individuais. Sim, também. Eu tenho um mínimo existencial para saber se, por exemplo, se eu quero comer muito sal, mesmo sabendo que faz mal, se eu quero comer, se eu quero ter açúcar, sal, cerveja, cigarro, inclusive a droga. Inclusive no Brasil. Por exemplo, eu como muito bacon, tô gorda. Se eu ficar doente, eu morro, mas eu não estou prejudicando ninguém. A maconha, ela é um efeito dominó de tragédia social, Roberto. É diferente. Ela extrapola os muros, eu posso prejudicar a minha saúde. Eu mesmo faço isso todo dia. Tomo refrigerante light, né, com adoçante, não faço esporte, encho a pança de bacon, açúcar, diabetes. Tá bom, mas quem vai morrer? Sou só eu. Eu não vou criar problema para a sociedade. Já a maconha, o álcool, né? O cigarro não. O cigarro é igual ao bacon. Cigarro e bacon estão ali, né? Para fazer mal. Faz mal para a pessoa. Mas a maconha, como é que a gente vai pensar que não faz mal para a sociedade? Eu não entendo, isso não entra na minha cabeça. Mas qual seria a diferença? Qual mal direto causa a maconha para a sociedade que não causaria uma outra substância? A gente vai pensar nos atos de transgressões, né? O sujeito fuma maconha, ele está numa vibe, entendeu? Ele está em outra. Fica muito mais predisposto a pegar um carro numa situação que não está legal e provocar um acidente. Ele fica muito mais predisposto, né? Porque você está falando assim, como se a maconha não produzisse nenhum efeito psíquico. Eu nunca fumei maconha, mas os estudos dizem que produz. Ou não produz, Sim, doutora? Produz a ponto, Roberto, acho que de interferir uma questão social. Por quê? Porque um usuário, sobre o efeito, ele vai querer mais, né? Bom, aí ele tem a compulsão, a fissura pelo uso. Se ele não tem dinheiro, ele vai furtar, né? Assaltar. Até porque se tiver que pagar tributo, vai ficar mais caro, né? Só que o que eu acho, porque assim, para deixar muito claro, é arriscado defender a descriminalização na TV, a gente... Não, então, você está mas de qualquer eu estou bem amparado. Do STF, eu estou aqui pelejando, mas eu sou um voto totalmente vencido nessa discussão, né? Sim. Tudo caminha para a descriminalização, na verdade. Mesmo porque o Luiz Roberto Barroso, ele sustenta muito
o princípio da liberdade existencial, a liberdade de um mínimo de conduta que cada pessoa precisa ter para conviver em sociedade. O Gilmar Mendes votou para discriminar tudo. Sim, eu concordo então, com ele. Então você está em ótima companhia, né? Não precisa se preocupar. Mas eu acho que é legítimo esse olhar de que, de uma certa maneira, a droga ela tem um prejuízo que é da escolha individual de cada um. Só que quando isso passa da linha, e que a gente chama de dependência química, de toxicomania ou de adicção, isso extrapola os muros do individual e vai para o social. Eu penso... De diversos comportamentos, até porque esse ser humano não tem consciência dos próprios atos, né? Seja no trânsito, seja com o vizinho ao lado e seja na própria família, Roberto. Eu tenho relatos de pacientes... familiar? Não, mas próprios pacientes pegando carne do freezer ou televisão da própria casa. Eu não quero citar só objetos, mas são famílias que, né, que às vezes têm dificuldade de conquistar aquilo, né, e partindo para uma violência. É que, na verdade, a gente, aparentemente, é como se eu estivesse defendendo a droga. Sim, na verdade, não é bem essa questão. Faz sentido, mas nós estamos aqui... porque, é claro, a gente não discute... Não, mas é que a gente não discute, na verdade, os efeitos da droga. Na verdade, hoje o mundo da droga é o que gira, na verdade, todos os outros crimes, ou a maioria dos crimes, envolvendo a nossa população carcerária. Se hoje a gente tem tanto furto, roubo, extorsão, sequestro, tudo isso tem um fundamento na droga. Então não se cogita que droga é realmente o mal da humanidade. O que se cogita é como combater a droga, descriminalizando o porte para consumo pessoal, investindo esses valores em prevenção, em política pública, política social, ou tratando isso realmente como crime e como cadeia, como pena privativa de liberdade, como a gente encara a droga. Que ela é um mal e que merece ser desincentivada, não há dúvida nenhuma. Mas como encarar esse mal, que é a nossa questão. Concordo com você, mas para isso, será que a sociedade está preparada, pensando em política pública, metodologia de trabalho e a área da saúde para receber esse usuário no sistema de saúde? Não conseguimos acabar nem com a dengue. Essa é a questão. Concordo, mas essa é a como a gente não consegue testar... Até a coqueluche já voltou, imagina, isso daí não vai dar certo. Como eu disse, né, o mundo jurídico ele não tem como ser testado em laboratório antes da gente colocar em prática. Então o que a gente faz? Eu acho que a gente tem que olhar o direito comparado, olhar os outros países, o que eles fizeram, o que aconteceu para saber como aconteceria aqui. É claro que cada país tem a sua realidade. A gente não pode viver o problema dos outros. De qualquer maneira, Portugal, Uruguai, Estados Unidos foi o precursor da declaração da guerra contra as drogas. E quase todos os estados dos Estados Unidos hoje descriminalizaram. A maconha. Descriminalizaram a maconha. Depende do estado, depende, lá as regras são estaduais, depende realmente de cada lugar. De qualquer maneira, a principal característica é a descriminalização, estatisticamente falando, não aumentou. Não aumentou. De qualquer modo, então a gente percebe que descriminalizar não significa diretamente que o consumo vai aumentar, pois assim não aconteceu nos demais países. Só espero que a cultura... Eu gostaria de saber como é que foram feitas essas pesquisas. Eu queria saber como é que você pesquisa se aumentou, se não aumentou, porque quem usava antes não vai declarar. São então, pesquisas... Você vai chegar para a pessoa, quando a droga era proibida, você usava? É claro que a pessoa vai falar não. Porque a pesquisa não é individual, a pesquisa é em clínica, em centro de reabilitação, em hospital. Sim, mas quantos por cento estão em clínicas? Está todo mundo na rua, filho. Mas com os dados oficiais. Né? Eu acho que esses dados, eles são muito questionáveis. Bom, eu não sei como é que eles foram obtidos, eu não posso emitir juízo nenhum, porque eu não sei como foram emitidos. Mas é óbvio que se você fizer uma pesquisa, você tem uma margem de erro muito grande, principalmente se você pergunta para a pessoa se ela praticava um ato ilícito. Eu não sei, pode até ser que tenha sido usado uma metodologia confiável, eu não posso opinar sobre isso, né? Mas a princípio eu acho meio duvidoso. Porque ou a gente testa isso comparando com esse direito... Não sei, a doutora que estudou esse assunto, né? Como é que é a metodologia para isso? Não, na verdade, eu não vou nem entrar muito nesse detalhe, porque a gente não tem informação realmente como foram essas pesquisas, mas a gente tem uma diferença cultural, né? Então, assim, é difícil. A legalização, não a descriminalização, a legalização da maconha na Holanda... não tem como a gente dizer que terá os mesmos efeitos no Brasil. Você tem uma diferença de cultura, para começar. De cultura e apoio também. Sim, fora a questão de equipamento público. Não estou entrando nem na área da saúde, nem na área prisional. Estou pensando em cultura. Agora, ideologias,
a Holanda, ele tem uma história no programa de redução de danos, né? Que é uma vertente que a gente trabalha com o olhar para o usuário, né? Não é a abstinência total. Então, assim, pensando nesse sujeito enquanto consciente desse uso, mas, enfim, é uma cultura totalmente diferente. Então, fazer essas comparações também são um pouco perigosas. Claro que podem nos trazer algum aprendizado, né? Mas é um pouco perigoso. Uma última pergunta, porque o tempo já estourou e nós já passamos horas aqui do que nós poderíamos, mas eu não resisto a essa. Me diga uma coisa, doutora, nós temos leitos suficientes para os drogados que hoje já se identificaram como dependentes e querem se tratar? Não. Infelizmente não. E você acha que nós teremos para todos os outros que vão aparecer agora? Procurando ajuda. Gostaria que tivesse, né? Espero que esse movimento mobilize, né, todo o setor da saúde, porque aí eu não vou pensar só em leito e em ambulatório que desintoxica, vou pensar em CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial AD, e também as clínicas ou comunidades terapêuticas. Então, né, os ambulatórios não são os únicos espaços que tem para olhar e tratar. Tem outros espaços. Ainda assim, o Estado de São Paulo é referência, né, quando a gente fala de tratamento, pensando em clínica terapêutica ou comunidade terapêutica, mas ainda é insuficiente. Então, e vai se tornar muito mais insuficiente se todas as pessoas resolverem se tratar, né? Sim. Agora, porque não é mais ilícito, né? Eu vou procurar meu tratamento. Hoje já pode procurar o tratamento, né? Já. Qualquer pessoa pode procurar o tratamento. Pode. Então, não sei. Isso aí só, como você disse, só o tempo é que vai falar qual vai ser a solução, né? Eu agradeço muito a sua presença hoje aqui, né, Roberto? A gente judiou de você. Obrigada, viu, Carol, também. Obrigada pelo pelas convite. Suas considerações. O programa Resenha Livre fica por aqui. Eu espero você na próxima semana. Até lá.